Apesar de Goblin Slayer ser um universo onde os próprios personagens não são aqueles absurdamente cheios de poderes e tal, eles seguem mais uma linha de um RPG, né, em si. Mas ainda assim, existe uma classificação de mais forte entre eles ali. Inclusive, pode ser até meio relativo dizer quem é mais forte ou não, se a gente levar em consideração a experiência em combate de cada um deles. Mas o lance aqui, galera, é o seguinte: nós vamos ver as questões de poder bruto, os personagens mais fortes de Goblin Slayer em questão de poder mesmo, relacionados aos poderes. Então, chega junto pra gente conferir cada um deles do estado do mais fraco até o mais forte. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O elenco principal de Goblin Slayer funciona muito bem em equipe, e alguns dos personagens são mais fracos e mais fortes do que outros em si, né? Um dos atrativos de Goblin Slayer é justamente o cenário estilo Dungeons and Dragons, que ele é construído, uma inspiração muito grande. Devido a isso, nós temos uns níveis de poderes que são um pouco mais distorcidos do que no anime Dragon Ball, por exemplo. Só porque alguém tem uma maior explosão de energia, não significa necessariamente que eles são os mais fortes. Muitas das lutas também têm o esforço totalmente em equipe, né? Muito raramente, na verdade, a gente vê eles se dividirem e lutarem no mano a mano contra algum monstro. Isso permite que todos os personagens tenham os seus momentos, né, épicos, enquanto desempenham um papel fundamental para uma equipe por inteiro. Isso cria um anime completamente divertido de assistir, aonde não é apenas um personagem principal matando tudo, mas sim vários que têm os seus poderes e suas características diferentes. Outra coisa que eu acho muito bacana é o seu like aqui nesse vídeo para ajudar a gente, porque ajuda demais, cara. É uma força gigantesca que vocês dão, vocês alimentam essa chama, tacam lenha na fogueira pra gente continuar trazendo conteúdo que queima mesmo, que vem aqui forte no estilo fogo ardente, brabo dos bravos, cara. Você ajuda demais o canal, eu agradeço demais por isso tudo sempre, seus mitos. Valeu demais pelo like e agora sim, vamos começar firme e forte a nossa listinha. Para começar, temos a Sacerdotisa. A Sacerdotisa que era uma órfã criada num templo sacerdótico junto com outros órfãos. Só que desde que ela atingiu a maioridade, ela decidiu deixar o templo e se tornar uma aventureira, né? Sentiu a necessidade de fazer isso. Ela sempre foi notada pelos outros como alguém frágil e aparentemente delicada, né? E é bastante propensa a derramar lágrimas quando fica com o rosto vermelho ou quando está perturbada por causa de alguma coisa. Isso geralmente acontece sempre que o Goblin Slayer está sendo insensível com ela. Mas ainda assim, galera, ela consegue manter sua assertividade quando está lutando contra os monstros do mesmo jeito. No entanto, seu comportamento passivo pode tornar ela emocionalmente vulnerável a situações extremas de risco de vida. A sacerdotisa acaba sofrendo por ser uma nova aventureira sem habilidades práticas necessárias para poder sobreviver a muitos encontros com monstros diferentes. É justamente por isso que ela se encaixa com o Goblin Slayer, que tem a experiência e a destreza para levar os golpes de todos os goblins ali. O Goblin Slayer também sempre tenta ajudar nos momentos em que a sacerdotisa começa a entrar em pânico, que são muitos até por sinal, né? Mas em termos de magia, ela é a mais suplementar, né, do time, da equipe em si. Ela não entra em ação direta, em vez disso protege todos os aliados, cura eles, usa flashlights e tudo mais para cegar os inimigos, literalmente sendo o suporte da equipe. Xamã Anão. Um cara que se tornou um aventureiro para experimentar os sabores exóticos que poderiam acompanhar o seu vinho de fogo. Pois é, cara, o Anão Xamã tem um físico completamente forte, contrário da sua própria altura, além dele ser um aventureiro totalmente experiente e um lançador de feitiços brabo também. Mas como anão, ele é versado em metal, pedra e álcool, né, cara? Se amarquem e se esbaldar numa bebida. Mas ainda assim, vários dos feitiços dele exigem um catalisador, que teriam que ser lançados, e por causa disso ele carrega consigo um saquinho sempre com esses catalisadores. Atualmente ele é capaz de lançar 4 feitiços por dia, o que não é algo muito surreal, mas eu acho que para o universo ali é até bom. Pode-se pensar até que ele seria maior devido à sua capacidade de lançar feitiços, mas muitos dos feitiços que ele lança não tem força, tá? Fora o seu feitiço de sono, a maioria dos seus feitiços não tem sido nada mais do que um atordoamento do inimigo. Até ajuda em combate, porque é aquilo, a gente sempre trabalha em equipe dentro desse anime. Então é algo que não é tão destrutivo, mas que ajuda a combater. Isso fica claro pelo fato da maioria das mortes do anão, inclusive, vir de ataque corpo a corpo, porque ele não consegue lutar tanto corpo a corpo. Então, galera, a gente pode classificar ele como o mais fraco do trio de aventureiros que se juntou ao Goblin Slayer. Esgrimista nobre.
atualmente conhecida como Mulher Comerciante. É uma jovem que fugiu da sua família nobre para poder se tornar um aventureiro e fazer o seu próprio nome, criar sua própria história. Durante o seu tempo anterior como aventureira, a Noble Fencer era confiante, mas ambiciosa, porque ela olhava para o grupo do Goblin Slayer e pensava que ele era um grupo que se tornaria facilmente platina. No entanto, a sua aprovação traumatizante com os Goblins a transformou num indivíduo desanimado, pensativo e fixado em matar o Paladino Goblin e recuperar a sua espada que ela tinha perdido. Depois que ela e a party completa ali do Goblin Slayer conseguiram fazer as duas coisas, a Noble Fencer suavizou e se tornou mais sociável com os seus novos amigos. Infelizmente, ela só apareceu no filme Goblin's Crown. No entanto, ela ainda fazia uma grande parte da história aí quando ela se juntou a essa party para lutar contra os Goblins. Muito parecida com a sacerdotisa, por exemplo, o problema dela era mais pela falta de experiência do que o poder bruto. Os feitiços dela mostravam-se destrutivos, mais inclusive do que qualquer outro visto dentro desse universo, como o caos dos seus relâmpagos rasgavam os Goblins com maior facilidade. Só que o problema dela é que ela não tinha nenhum conhecimento prático de batalha. Ela nunca foi para o campo de batalha. Então o poder dela não significa nada se ela não tiver a experiência total para usar isso em uma batalha. Elfo Arqueiro. A nossa querida Elfa, apesar da grande idade que ela tem, a Elfa ainda é bastante inocente para os aspectos mais sombrios do mundo e tem as suas próprias ideias sobre o que ser um aventureiro envolve. Sua primeira missão com o Goblin Slayer faz ela testemunhar crueldades brutais e severamente negligenciada dos Goblins pela primeira vez. Ainda assim, no final desse caso, a Elfa prometeu a si mesma levar o Goblin Slayer a uma aventura adequada aos seus próprios padrões. Ela vivia junto com outro pessoal da sua espécie, com outros elfos. Quando ela era jovem, ela praticava cantos, né, cara? E a sua irmã lhe ensinou tudo o que sabia sobre frutas, ervas, enquanto o seu primo também, que era um ranger rastreador, ensinou tudo pra ela sobre tiro ao arco e atravessar um campo de batalha com pressa, ou seja, ela tinha agilidade. Algum tempo depois, ela foi escolhida por seu povo para poder representar ela em combate, que pode ter uma classificação um pouco mais alta do que o esperado até, já que ela foi ferida algumas vezes, como a gente já viu. Mas na obra, galera, ela frequentemente é usada como isca, justamente por causa da agilidade e da destreza dela, caso ela precise fugir ou então até mesmo entrar no próprio combate rápido. Ela também é muito precisa com arco e pode derrubar facilmente goblins a quilômetros de distância, e ainda assim, os tiros dela têm um potencial tão exuberante que eles podem fazer curvas se necessário. Onde tu já viu uma flecha fazer curva? Só em Goblin Slayer, mano. Seus ferimentos também mostram como ela é fisicamente forte, capaz de suportar a punição sem desmoronar em nenhum momento, então por isso que ela leva o 6º lugar pra gente. Sacerdote Lagarto. Na maioria das vezes, o Sacerdote Lagarto se comporta de maneira calma e composta, né? Muitas vezes falando com os outros educadamente, se dirigindo a todos de maneira respeitosa, sempre. O cara é uma humildade de gente, aliás, de lagarto. Você entendeu. Ele se preocupa profundamente com a natureza devido aos princípios da sua própria religião. Como um clérigo, o lagarto pode usar magia junto com um armamento convencional de luta. Atualmente ele é capaz de lançar também, assim como o anão xamã, 4 feitiços por dia. E quando a party foi apresentada pela primeira vez, a gente não esperaria que o Lagarto Sacerdote fosse literalmente o mais forte entre eles, porque ele geralmente ficava menos tempo na tela, ele não aparecia, né? O que ele fazia era delirar sobre os produtos lácteos, qualquer coisa que era derivada do leite ali, porque o povo dele não estava acostumado a criar gado, né? Mas é verdade, galera, a sua mistura de feitiços e destreza física torna facilmente ele o mais útil dos 3 em batalhas gerais, além de que existem mais do que algumas situações aí complicadas que os heróis não teriam sido capazes de superar sem os guerreiros esqueletos dele, tá? Ou até mesmo a foice que cortou vários goblins, que ele consegue lutar tranquilamente entre elas. Então isso acaba tornando ele um dos caras mais importantes aqui também. Donzela da Espada. Anteriormente conhecida como Bispo Feminino, uma ex-aventureira de nível ouro, que atualmente serve como arcebispo do Supremo Templo da Lei. A donzela era uma aventureira que foi capturada por goblins no passado, né, e sofreu muita tortura impiedosamente. No entanto, ela de alguma forma conseguiu escapar e trabalhou como avaliadora de Fortress City até que certos eventos acontecessem, onde ela começou a trabalhar como aventureira mais uma vez. Ela deixou a sua marca na história 10 anos atrás, derrotando o Lorde Demônio junto com os outros 5 aventureiros, tornando-se um renomado herói entre todos. Um dos seus papéis era cartógrafo. O que ela tinha que fazer, para quem não sabe o que é cartógrafo, era mapear as masmorras à medida que eles investigavam e conheciam mais lá dentro. Como eu sempre falei, um trabalho em equipe completo, além de que a donzela também era praticamente o pináculo do sacerdócio, representando de fato o que uma sacerdotisa deveria aspirar ser. E a gente já aproveita isso para entrar no Goblin Slayer. Ele já foi um garoto assim como eu, como você, que queria se tornar um aventureiro quando crescesse. Um dia,
seu melhor amigo saiu pra ir pra uma cidade, né, que era a garota, a vaqueira, só que eles brigaram por causa disso porque ele não pôde ir, ele queria ir junto. Mais tarde, naquela noite, a aldeia inteira foi atacada por goblins e todos que ele conhecia foram mortos. Nesse momento ele se escondeu no porão, mas no final das contas ele saiu de lá. Enquanto todo mundo estava morto já, ele viu todos os corpos jogados na ilha, mas não adiantou de nada, porque os goblins que sobraram atacaram ele. Até que ele foi salvo da morte por Buglar, com quem ele passou 5 anos treinando e aprendendo como derrotar os goblins antes de se separar e seguir a sua jornada. E mesmo sendo o aventureiro mais experiente contra goblins, ele não leva o primeiro lugar nessa lista. O fato do personagem principal não ser o primeiro, galera, prova o quão bem essa obra é feita. Ele pode até ser o protagonista, mas o Goblin Slayer não é um herói infalível que sempre vai salvar o dia. Ele na verdade até toma vários espancos aí em várias ocasiões diferentes. Mas assim, ainda assim ele é um cara que sempre arranca a vitória das garras da derrota. É algo muito surreal, tipo aquele nível de superação, sacou? Eu acho isso muito maneiro. E muito disso deve-se ao quão incrível ele é no planejamento, sabendo como os goblins vão pensar, como é que eles vão agir mais do que ninguém. E o homem que tá sempre preparado é ele. Ele é um cara que tá sempre disposto a derrotar qualquer coisa que seja. Até outros monstros ele já conseguiu derrotar, mas com especialidade em goblins. Lanceiro. O Lanceiro é um cara completamente confiante nas suas habilidades de luta e sempre apresenta como um guerreiro corajoso, ao tentar impressionar todas as mulheres principalmente, tá? Ao contrário de alguns aventureiros, ele tem um senso de justiça que o leva a fazer o certo sempre, mesmo quando há pouco ganho monetário, quando não tem muito dinheiro envolvido. Ele também é popular entre os aventureiros novatos, em parte devido ao seu ranking, porque ele é visto ajudando sempre o treinamento de armas de todos os outros. Apesar da sua aparência externa, ele é um cara que gosta de cuidar dos outros, né? Pensa bem nos outros. E como um aventureiro de classificação prata, além de ser conhecido como o mais forte da fronteira, o Lanceiro é um poderoso guerreiro com anos de experiência em combate, tá ligado? Luta contra monstros, explorar masmorras diferentes, ou seja, ele é completamente diferente de alguns que nós falamos aqui, que o que faltava era literalmente a experiência em combate. Isso ele tem de sobra, o que acaba jogando ele diretamente pro topo dessa lista, já que ele tem força e experiência em combate unidos, a gente pode colocar ele em segundo lugar. A princípio, galera, o Lanceiro parece ser até apenas um cara clássico, sem nenhum tipo especial nem nada, mas no entanto, isso mostra o quão errado os 2 últimos episódios mostraram pra gente que esse pensamento é. Ele pode ser um pouco arrogante, mas ele tem habilidades pra apoiar essa arrogância, até porque ele derrotou o campeão Goblin com facilidade, algo que o Goblin Slayer mesmo tentou lutar contra ele e não foi algo fácil, cara. Então, por fim das contas, ele acabou ganhando o respeito de todos. O herói, ou melhor, heroína, cara, é uma jovem que se tornou aventureira de platina depois de derrotar o Lorde Demônio. Junto com seu grupo, ela lutou contra as forças do Lorde Demônio e outras ameaças muito poderosas no mundo. Junto com a sua espada sagrada, que foi encontrada na sua primeira aventura. Essa espada funciona como principal arma que ela tem. E essa espada pode desferir ataques muito poderosos por conta própria ou então agir como um canal para os feitiços do herói. Ao possuir a espada, ela estabelece um status de herói lendário, tá ligado? Que é algo absurdo. Até porque, galera, ela é chamada de herói não é à toa, né? Tem um motivo. O título dela, apesar de ser público, né? A gente vê, na verdade, na maioria das vezes, o anime apresentando isso como os outros falando dela, das ações dela, matar monstros e tudo mais, que ela é realmente alguém muito poderoso. Embora seja bom ver mais dela, o que eu acho que deve acontecer mais pra frente nas novas temporadas, tá claro que herói é o auge da força no universo de Goblin Slayer. Afinal, não é qualquer um que pode matar um Lorde Demônio, né? Convenhamos. E o nível de renome dela tem que ser reconhecido justamente por isso. Além de que, por fim das contas, cara, ela é a única aventureira platina conhecida na obra até o momento. Então, não tem como ela não ficar em primeiro lugar. Agora, se você curtiu o seu Otaku Sinistro, quer continuar acompanhando Goblin Slayer aqui no canal, se inscreve, mano. Eu sei que você gosta disso. Se inscreve e ativa esse sininho pra você receber as notificações, cara. Que eu vou trazer com certeza mais informação pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. E aproveita, deixa sua sugestão aí também sobre o próximo tema de Goblin Slayer. Deixa aí nos comentários, porque ajuda demais a gente, pô. Eu também preciso saber quais as dúvidas que vocês têm, quais os feedbacks de vocês sobre os próximos temas, pra gente trazer os melhores temas aqui do canal. Aquele tema que vai tirar sua dúvida e que você vai se amarrar em assistir junto com a galera. Beleza? Deixa aí, hein? Valeu demais por isso, galera. Vocês são mitos demais. Muito obrigado de coração e um grande abraço. Até a próxima. Valeu!